Então vamos lá, gente. É, esse é o início, né, da nossa conversa de hoje, de forma bem resumida. E eu trago para vocês já de cara, né, a imagem dessa. E eu trago para vocês já de cara, né, uma imagem que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje, que é o período do Renascimento e a influência desse período nas filosofias e em tudo que vem depois, que é o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci. Eu peço que vocês olhem bem essa imagem, pensem um pouco sobre ela, né, o que ela apresenta de características que chamam a atenção, e depois a gente volta nela para a gente pensar, a partir de alguns pontos que a gente estudou, o que ela tem a ver, né? Por que a gente pode resumir tanto a obra quanto o próprio Leonardo da Vinci, quanto como uma figura realmente muito simbólica relacionada ao Renascimento. Essa linha do tempo vocês já viram, certamente, a gente já estudou ela em sala de aula, mas eu trago ela para a gente se localizar, né? Continuar olhando o que a gente está falando quando a gente pensa a história da filosofia ocidental e o que isso significa em termos, onde é que se localiza o Renascimento. Então, está aqui no final o final da escolástica, né, que é a filosofia medieval, simbolizada aqui por esse período chamado de filosofia cristã, que está em abóbora, e inicia mais ou menos até o século XIV, né? Aí no século XIV. Então a gente está aqui entre a filosofia cristã e o que a gente chama de filosofia moderna, tá? É um período aí bem curtinho, mas que é muito importante, sobretudo porque o Renascimento europeu ele faz isso com a gente, né? Ele rompe a filosofia cristã, esse período que a gente chama de escolástica, ou filosofia cristã, para entrar na filosofia moderna, né? Então é isso, né? Compreende o período da Idade Moderna, e aí a gente está falando do declínio da escolástica, a escolástica é a filosofia cristã, até o iluminismo, né? Então a gente está falando aí do final do século XIV até o século XVI. Então pensar também que diversos acontecimentos históricos, eles têm uma profunda relação com as mudanças de paradigma no campo da filosofia. O que a gente fala, o que significa, né? Mudanças de paradigmas? Significa romper com modelos de pensamento, né? Ora, então que modelo de pensamento é esse que está sendo rediscutido, recolocado e que nesse momento rompe-se, né? É de fato um modelo de pensamento cristão. E aí uma grande influência pelo iluminismo, né? Por alguns acontecimentos históricos, né? Um acontecimento que é muito falado, né, que na verdade tem a ver com uma técnica, né, que é aperfeiçoada por Gutenberg na Alemanha, que é a máquina de impressão. A máquina de prensa, né, que ela serviu para imprimir livros e uma série de textos que antes eles eram manuscritos, ela é uma invenção japonesa, mas que é aperfeiçoada por Gutenberg. A partir do momento que os textos eles passam a ser impressos em grande quantidade e não mais manuscritos, ou seja, se a gente pensar na tecnologia da escrita e a tecnologia de uma cópia, né, você escreve uma cópia e depois você vai lá e pode copiar, né, você escreve, né, uma coisa e depois aquilo pode ser copiado, a gente tem aí uma grande difusão de textos. E aí, na época, os textos que influenciavam, né? Principalmente a Bíblia, né? Então, a Bíblia, ela passa a ser escrita em outras línguas e traduzidas também para as outras línguas, né? E a Bíblia também, e não só a Bíblia, como os textos clássicos da filosofia grega. Se a gente lembrar que o período, né, da patrística e da escolástica, que a gente compreende a filosofia medieval, ela tem como também grande influência os textos gregos, né? E aquilo que a gente também viu na nossa última aula de revisão é um período que o cristianismo busca justificar, né, ou busca estabelecer uma relação entre esses textos cristãos
e os textos gregos e o pensamento cristão. Então a gente está falando de uma fé a partir da razão, né? Ou seja, a gente vai justificar uma fé, a fé, né, a partir da razão. Por isso que a filosofia grega, que tem como principal elemento, né, a defesa, né, do pensamento racional, ela serve para esse período. Ora, se esses textos, eles passam, né, os textos gregos, eles passam a ser difundidos para o maior número de pessoas, não somente pela Igreja Católica e a partir de quem interpreta esses textos, né, então do clero principalmente, que, é, que lia, né, e que sabia interpretar esses textos, isso permite que outras pessoas e outras leituras tragam outras interpretações que não somente aquela interpretação voltada para a fé cristã, né? Como ou seja, interpretações que têm como objetivo justificar a fé cristã. Né? E aí, esse elemento é fundamental porque os textos gregos eles são traduzidos e outros textos também são traduzidos e são difundidos. Esse fato, né, que parece que tem pouca importância, mas se a gente parar para pensar, né, era uma raridade você ter um livro, era uma raridade você ter um manuscrito de alguma coisa, né, porque poucas pessoas podiam escrever e poucas também podiam ler. Então, esses textos, né, eles permitem também que novas formas, novas correntes de pensamento passem a ser valorizadas, que pensamentos esses que rompem com a fé cristã, que se propunha naquele momento a ser o único pensamento válido. Então a gente tem aí algumas correntes de pensamento que influenciam, né, que são fundamentos do Renascimento e que influenciam de uma forma muito precisa o que vem depois, né, as filosofias e os pensamentos que vêm depois. Então a gente está falando do antropocentrismo, do humanismo, do racionalismo, o universalismo, o classicismo e o heliocentrismo. A gente vai dar uma olhadinha em cada um desses agora. Quando a gente fala de antropocentrismo, antropos, então homem, né, humanidade, e centro, né, ou seja, consiste na valorização do ser humano. Então, é uma corrente de filosofia, uma corrente filosófica que ela coloca o ser humano e todas as questões da humanidade no centro. Não mais Deus, agora é o ser humano. Indo, né, dentro desse mesmo raciocínio, a gente tem aí o humanismo, né? O humanismo, ele não nasce, né, ali nesse período, né, do Renascimento, ele já é uma coisa anterior. No entanto, o que ele defende? Que é o saber crítico para o desenvolvimento do ser humano. Então, o ser humano, a partir do momento que ele coloca, né, como principal elemento o uso da razão, e a razão, né, sobretudo, como uma forma crítica, né, de trazer, né, de questionar, de perguntar acerca de todas as coisas do mundo, esse ser humano ele passa a ser valorizado. Então é isso que a gente chama de humanismo. Bom, a gente já sabe que é o ser humano, né, o homem no centro do universo, esse homem valorizando tudo que ele já descobriu e tudo que ele ainda pode vir a descobrir, no entanto, a partir do culto da razão, que é o que a gente chama de racionalismo. E é claro, né, se a gente está falando do uso da razão, a gente também está falando da ciência, claro, e de todos os fatos da natureza. É claro que isso vai contra o misticismo medieval e o dogmatismo da igreja. Ao invés de você buscar explicações das coisas a partir de coisas que você não consegue explicar, né, ou do mistério da fé, ou dos dogmas mesmo da igreja, né, no caso aí a igreja católica mesmo, embora todas as outras igrejas fundadas depois, elas tenham uma influência nesse sentido, né, o racionalismo ele busca uma prova científica a partir não mais da fé, mas a partir mesmo dos elementos da natureza, da crítica associada à observação da natureza. E é claro, né, que é um período também que, e aí depois, né, séculos depois a gente tem aí a crítica ao cientificismo, né,
que essa tentativa de buscar provas científicas, ela acontece de uma forma muito exacerbada, né? Então a gente tem aí um culto também, não mais ao misticismo ou ao dogmatismo, mas sim ao cientificismo, que séculos depois poucos séculos, né, na verdade, depois a gente vai ver que isso também traz alguns problemas. O universalismo diz respeito a essa necessidade de saber sobre tudo. Então, um mesmo sujeito, uma mesma pessoa, ela podia estudar poética, linguística, assim como ciências naturais, física, química. Então, é uma tentativa dos conhecimentos eles estarem a serviço é, das experiências, né, e da prova, né, científica. O classicismo é a revitalização da cultura greco-romana, ou seja, a cultura clássica, né? Então, era uma ideia defendida de que a humanidade ela já tinha produzido uma vastidão de conhecimento até então, e de que aí era possível, né, era necessário que a gente acessasse todo esse conhecimento para que a gente fundamentasse todos os nossos pensamentos naquela época. E aí, né, por último, talvez uma das heranças mais interessantes é o heliocentrismo. A ideia, né, a defesa de que o Sol seria o centro do universo e não a Terra. É uma ideia defendida por Nicolau Copérnico. E aí, o que acontece, né? Então, lembra que eu falei, né, que outros cientistas, outros pensadores, né, eles passam a ter acesso aos textos gregos e romanos que antes eles basicamente era o clero, né, da Igreja Católica que tinha acesso, e uma pequena parte da monarquia. Quando esses outros pensadores, filósofos, cientistas têm acesso a esses textos, eles têm acesso também a outras teorias, que não somente as teorias que foram escolhidas para serem defendidas pela Igreja Católica. Então, por exemplo, Copérnico, né, Nicolau Copérnico, ele encontra teorias que explicam os movimentos dos corpos celestes que eram diferentes da que era apresentado pela Igreja Católica. Então, a gente sabe que a Igreja Católica, ela defendia, né, que tudo era imagem e semelhança de Deus, e se existia algo, né, um planeta que pudesse ser entendido como imagem e semelhança de Deus, era o planeta Terra, onde ele colocou para morar, colocou para habitar um ser que era a sua imagem e semelhança, que é nós, seres humanos, né? E aí, nesse sentido, o modelo, né, de universo que era apresentado na época era de que a Terra era o centro de tudo, né, que é o geocentrismo. E Copérnico não. Copérnico ele pega alguns outros modelos propostos, modelos ainda, né, gregos, e a partir desses modelos ele vai dizer, olha, isso, essa teoria de que a Terra é o centro de tudo é uma teoria muito fundamentada na fé cristã ainda. A gente precisa pensar em outras teorias, né? E aí é aí onde ele vai propor, né, essa teoria de que existem outros modelos diferentes, né? Um modelo que não necessariamente esse onde a Terra seja o centro do universo. E aí aqui no final, eu convido vocês a olhar mais uma vez o Homem Vitruviano, né, do Leonardo da Vinci. Por quê? Quando Leonardo da Vinci propõe esse modelo de homem, ele não propõe de qualquer jeito, né? Ele propõe a partir de um modelo já existente, que era de um arquiteto, que pensava, a partir dos modelos matemáticos, todo o modelo do universo. Então, esse homem, né, ele parece que tem duas mãos, quatro mãos e quatro pés, mas não é, né? Essas quatro mãos e quatro pés significa proporcionalidade e movimento. Esse homem também, ele está no meio, né, de uma imagem esférica, mas ao mesmo tempo também uma outra imagem que é quadrada. Leonardo da Vinci ele está propondo olhar o corpo humano e tudo que há na Terra
a partir dessa noção matemática de proporção e de perfeição, né? E aí isso é muito interessante, por quê? Primeiro porque ele coloca o ser humano com todas as suas características, no caso um homem, né? Porque certamente se fosse uma mulher ia ser uma imagem bem mais polêmica, né? Já foi polêmica ainda assim, porque você vê que tem as genitais, e não só pela genital em si, mas porque tem de fato é, a musculatura, você tem ali, né, os dedos dos pés, os dedos das mãos, você tem ali o corpo físico desse homem, né? Se a gente lembrar, e aí vou voltar aqui naquela nossa, nos fundamentos do Renascimento, né, onde tudo leva ao ser humano, tudo leva a pensar a partir do que a humanidade produziu. O homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, ele tinha exatamente essa característica, né? É um modelo racional, né? Ou seja, que defende, né, o racionalismo, onde o ser humano está no meio, ele está no centro de tudo, tá? E que ao mesmo tempo, né, remonta, se a gente olhar de novo a imagem, vamos lá olhar a imagem, né, lembra muito algumas esculturas gregas, né? Ou seja, ele faz isso, né, ele pensa essa imagem também olhando lá o classicismo greco-romano, tá bom? Bom, de forma um pouco atrapalhada talvez e muito resumida, eu trouxe esses elementos. Eu acho que é muito importante que vocês é, olhem essas características, e aí vou colocar de novo, né, aqui, como características do Renascimento, mas que na verdade elas influenciam tudo que vem depois. E aí a gente vai entrar depois, depois quando a gente voltar do recesso, na filosofia moderna. E a gente vai ver o quanto esse período da história do Renascimento ele foi extremamente importante para romper mesmo o que vinha antes, né? E para, digamos assim, de certa forma, né, o que vinha antes, né? Ele rompe com o pensamento cristão e, de uma certa forma, ele prepara o terreno, né, para o que vem depois, que é o que a gente chama, né, de período moderno. É isso, gente.